Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do tricolor que se prepara para esse jogo de hoje, né? Encerrou já a preparação e recebe o Botafogo hoje no Morumbi, vai com tudo em busca da vitória dos 3 pontos. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas informações, provável escalação para esse jogo de logo mais contra o Botafogo. Créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Paulo, então quem está acompanhando já os detalhes dessa partida é a Luísa Oliveira. Luísa, para você aquele boa tarde, porque aqui hoje o humor no mínimo está azedo, ácido, ruim, não tá legal. Agora, quero saber do São Paulo, do Botafogo. A gente tá falando aqui de Subeldia suspenso, Abel Ferreira suspenso. Mas todo mundo tem problemas e também tem gente voltando, né, Luísa? Oi, Renata, ótima tarde pra você, se é que é possível. Eu sei que a coisa por aí não tá fácil, mas tá todo mundo com problema. Você com o Inter, o Botafogo, o São Paulo também. Mas fato é que vai ser um grande jogo hoje à noite, vai estar lotado aqui no Morumbi. 46 mil ingressos já foram vendidos. Esse duelo lá na parte de cima da tabela. O Botafogo, líder como nunca, não quer dar mole no topo e quer conquistar o título do primeiro turno. Já o São Paulo tenta voltar ao G4, também quer entrar nessa briga. Agora, tem outros elementos que entram em jogo nesta partida também, porque é a primeira vez que os times se encontram desde que John Textor, dono da SAF do Botafogo, acusou sem provas, que fique claro, pelo menos 5 jogadores do São Paulo de participarem de um esquema de manipulação de resultados naquele jogo contra o Palmeiras, goleada por 5-0. Mas aí começam a entrar os problemas que eu vinha falando. Os dois times têm desfalques. Luiz Ubeldia, sim, o técnico do São Paulo, está fora por suspensão. É a terceira vez seguida que ele fica suspenso desde que chegou. É muita coisa, tem que aprender um pouquinho a ficar mais calmo. Mas além dele, a grande dúvida é se Calleri será titular. Ele ficou fora da última partida com dores na coxa, mas treinou normalmente nos últimos 2 dias no campo, então vai para o jogo. Só não sabemos se será titular. Nas laterais voltam Wellington e Igor Vinícius, e aí também fica a questão Igor Vinícius ou então Rafinha ali na lateral direita. E só para completar, Botafogo, Júnior Santos fora, uma baixa enorme, e também o Eduardo, que passou por cirurgia. Mas agora a gente vai ver com mais detalhes toda a preparação dessas duas equipes para este grande jogo de logo mais. Um quer se manter pleno e sozinho na liderança. O outro precisa voltar ao G4. Este é o tamanho de um dos duelos mais aguardados da rodada. São Paulo e Botafogo. O tricolor está em quinto com 31 pontos e vem de empate com o Juventude. Já os cariocas somam 39 pontos na primeira colocação. Para o Botafogo, vale até o título do primeiro turno, o que pode acontecer pelo segundo ano seguido. Para isso, o Fogão quer conquistar a 6ª vitória consecutiva. Tem apenas uma derrota nos últimos 17 jogos que disputou. Importante esta forma de estar e de grande sentido de missão, de compromisso de uns jogadores que bravamente se batem em cada um dos jogos e conseguem fazer com que se olhe hoje para o Botafogo com respeito, esperar poder somar mais 3 para fazermos 42, que seria muito interessante para nós, seria um sinal também de força. Na véspera do jogo, novidades do mercado da bola nos dois times. O São Paulo confirmou a contratação do meio-campista Marcos Antônio, de 24 anos. O tricolor pagará R$900 mil pelo empréstimo de 1 ano do jogador que pertence à Lazio, da Itália. Um momento de muita alegria, né? Um sentimento diferente. Nunca imaginei que seria tão rápido dessa maneira. Então, assim, eu fiquei feliz e falei que poderia fechar, que eu estava de acordo. Quero aproveitar ao máximo, poder aprender com eles, jogadores experientes, jogadores de muita qualidade. É com tranquilidade. Eu acredito que as coisas acontecem naturalmente. Então, assim, vou muito tranquilo e fazer aquilo que eu já sei fazer, que é jogar futebol. Eu acredito que pode ajudar muito. Quem pode sair é Galopo, que recebeu uma proposta do Rosário Central. Já o Botafogo anunciou Pedro Martins como novo diretor de futebol. Ele trabalhou no Vasco e assume a vaga deixada por André Mazuco. Em campo, tanto São Paulo quanto o Botafogo encaram desafios a serem superados. Os dois têm desfalques importantes por lesões. Jogadores que vão fazer falta não só no jogo de hoje,
mas também no decorrer da temporada. No São Paulo, o Alisson passou por cirurgia por causa de uma fratura no tornozelo direito e só volta no ano que vem. No Botafogo, o atacante Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia. Situação pior é a do Eduardo, que foi operado na coxa e não deve voltar nesta temporada. O tricolor também não vai contar com o técnico Luiz Ubeldia, está suspenso mais uma vez. O auxiliar Maxi Cubeiras comanda o time. Situações que acontecem que eu não me tiene sorprendido. Una cosa es ser el árbitro, es hacer justicia dentro del juego, otra cosa es ser autoritario, ¿viste? Seguida no contemplar algunas situaciones que son normales en el fútbol. Ao menos os laterais Wellington e Igor Vinícius voltam de suspensão e podem jogar. A torcida fica pela volta de Caleri, que não jogou contra o Juventude com dores na coxa. Assim, o São Paulo pode vir a campo com Rafael no gol, Igor Vinícius ou Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas, Luciano e Ferreirinha. E na frente, Caleri ou André Silva. Já no Botafogo, o técnico Arthur Jorge será obrigado a fazer mudanças na equipe, que pode jogar com John, Damian Soares ou Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique ou Tietê e Savarino, Jesus e Tiquinho Soares. O que será que São Paulo e Botafogo reservam para hoje? Vai ser um jogão. Então, esses grandes jogos de hoje, começando pela partida no Morumbi, o Vinícius Nicoletti está em frente ao centro de treinamentos do São Paulo. São Paulo que logo mais recebe, então, o líder do campeonato, Vinícius. É isso aí, Bruno, Mari, abraço para vocês, abraço a todos os companheiros, fã de esportes. São Paulo está concentrado aqui no CT da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. No meio da tarde parte para um Morumbi, onde enfrenta o Botafogo. Um jogo que vale as primeiras colocações na tabela, o São Paulo tentando voltar no G4. E o Botafogo é o líder, vem de 5 vitórias consecutivas, perdeu apenas uma partida nos últimos 17 jogos e é também o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos fora de casa, tem 6 vitórias, então páreo duro para o São Paulo nesta quarta-feira. O time São Paulino, o tricolor, vem com novidades, a volta do Caleri, que teve uma contusão muscular, dores musculares no último jogo contra o Juventude, e também a volta dos laterais, o Igor Vinícius e o Wellington. Os dois estavam suspensos. Não terá o técnico Luiz Ubeldia, que está suspenso mais uma vez. Ele é o treinador que mais tomou cartão nesse Campeonato Brasileiro. São 7 amarelos e 1 vermelho a cada 3 jogos. Ele está suspenso uma partida, então está fora. O Ubeldia não comanda o São Paulo nessa partida contra o Botafogo. Uma das novidades aqui no São Paulo também é a contratação do Marco Antônio, o volante que chega para suprir a ausência do Alisson. O Alisson fica fora durante toda essa temporada, se recuperando de cirurgia, e o Marco Antônio foi contratado, ele estava no PAOK da Grécia, foi apresentado nesta terça-feira. Vamos ouvir então esse jogador de 24 anos que chega por empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de compra por mais 3 temporadas, ele que tem apenas 24 anos e foi revelado no Atlético Paranaense. Vamos acompanhar. Nunca imaginei que seria tão rápido dessa maneira, então assim, eu fiquei feliz e falei que poderia fechar, que eu estava de acordo. Olha, uma experiência incrível, muito feliz ali, encontrei já os jogadores, conversei com eles ali, bati um papo rapidinho. Eu quero aproveitar ao máximo, poder aprender com eles, jogadores experientes, jogadores de muita qualidade, tranquilidade. Acredito que as coisas acontecem naturalmente, então assim, vou muito tranquilo e fazer aquilo que eu já sei fazer, que é jogar futebol. Eu acredito que pode ajudar muito. Olha, o torcedor pode esperar do Marcos Antônio um atleta com muito trabalho, muita dedicação e que vai fazer o máximo para poder ajudar o clube. Tá aí o Marcos Antônio, que ainda não foi relacionado, acabou de chegar, vai ter um tempo aí de adaptação, pegar ritmo de jogo para depois ajudar o São Paulo nessa temporada. Aliás, ele está suspenso para esse jogo de hoje contra o Botafogo.
mas escala o São Paulo mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada nas possíveis escalações de São Paulo e Botafogo. Tem jogo hoje às 7h30 da noite. Belo jogo. Fundamental, hein? Jogo fundamental aí, um dos melhores jogos da rodada. É, o jogo do líder, né? Tem sempre atenção especial. Porque quem tá ali atrás, tentando encostar no líder... O próprio São Paulo atrás, olhando pro líder. Tem que prestar uma atenção nesses horários, né? 7, 7h30. 8, 8h30, chega cedo, hein? Volta da Casper, volta da faculdade cedo. Em São Paulo é complicado. O professor não pode cabular a aula, né, professor? Ó, Rafael é o goleiro. Igor Vinícius ou Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo e Bobadilha, Luciano, Ferreirinha, Lucas Moura e Calheri. O Ferreirinha agora é Ferreira? Eu tô vendo um repórter chamado de Ferreira. No Grêmio também já tinha essa variação, né? Eu vi alguns repórteres e narradores chamando de Ferreira e não Na mais verdade é Ferreira e a variação é Ferreirinha. Não, o professor que gosta. É o Ferreirinha que pediu para ser chamado de Ferreira. É o Gustavo que não quer mais ser Mosquita. É não sei o que não... Ó, é o Léo Pelé que não quer ser mais Léo Pelé. Enfim, John é o goleiro do Botafogo. O Cocão que quer ser o Matheus Carvalho agora. Damian Soares, Bastos, Barbosa e Cuiabano. Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Luiz Henrique Outchetê, Savarino, Tiquinho Soares e Igor Jesus. Bons times para a expectativa de um bom jogo hoje, Eugênio. É, o Botafogo que ontem confirmou as lesões, né? Importantíssimas, gravíssimas lesões. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Do Eduardo e do Júnior Santos. Vai ter ali fundamental a presença do jogador que acabou de chegar, o Igor Jesus. Já estava contratado há algum tempo, né? Mas devido à janela só pôde chegar agora ao Botafogo. Ele acaba sendo naturalmente o parceiro do Tiquinho na frente, né? Porque não tem mais o Júnior Santos, não tem o Eduardo. Quem vai jogar por ali, o Jefinho também é outro, né, que não se recupera, vai acabar sendo o Igor Jesus. São, portanto, ele que faz esse passe aí para o início da jogada. São dois centroavantes que se movimentam, que não ficam fixos, mas que não têm a velocidade do Júnior Santos, né? A gente lamenta muito, né, essa fratura do Júnior, porque ele fez uma grande temporada. Não sei se voltará a jogar esse ano ainda, mas até aqui, para mim, fez a grande temporada da E as lesões do Palmeiras também, tá? Daqui a pouco a gente fala do peso dessas É porque eu tô falando das lesões do Botafogo, que elas influenciam diretamente já no jogo de hoje, porque você passa a ter uma nova dupla de ataque, que já jogou na última partida no segundo tempo, depois que o Júnior Santos se machucou. E hoje o jogo, hein, professor? O Botafogo fora de casa, o São Paulo fez um bom jogo contra o Grêmio, até um jogo que desgastou demais o time do São Paulo, e depois acho que até o time sentiu no jogo seguinte, né, acabou tropeçando, o São Paulo também brigando aí pelas posições de cima do campeonato. Vai ser um jogo legal da gente acompanhar hoje. Vai porque é jogo de dois times bons. Em geral a gente tem aquela história de um querendo negociar resultado de empate, o outro não conseguindo espaço. Quarta-feira passada, ou seja, há exatos 7 dias, tivemos 2 bons jogos. Exatamente. São Paulo e Grêmio e Botafogo e Palmeiras. É jogo de dois times que querem jogo. Imagina-se que o São Paulo queira jogo, o São Paulo vem de um jogo ruim. Eu acho que a amostragem dos dois coloca o Botafogo com uma expectativa melhor em relação ao que o São Paulo não mostrou no jogo com o Juventude, né? Teve até seus momentos, mas o segundo tempo muito ruim. Então é uma expectativa muito boa. Mesmo esse Botafogo com um ataque redesenhado, é um Botafogo com possibilidades. Hoje o Botafogo é um time confiável, um time consistente. O São Paulo buscando o seu caminho também, com boas possibilidades. É um dos bons jogos desse campeonato. Esses jogos que cruzam a turma da frente costumam ser jogos muito bons, né? E quando eu falo turma da frente, estou incluindo ali até o Bahia, o Atlético Paranaense. São times que você pode confiar numa boa partida. Zubeldia fora, suspenso, e o Calheri que pode voltar para o time hoje, Dona. Então, acho que o ponto positivo para o São Paulo são os retornos, né? Assim, o Calheri é um cara que, até jogando contra uma zaga muito em posição física, Bastos e o Baltazar, Baltazar, eu falei? Barbosa? Baltazar. Desculpe, Barbosa. Ele consegue sustentar, jogar de costas, né? Fazer esse papel, né, ali de camisa 9. É um cara muito mais letal que o André Silva. O André Silva, por exemplo, teve oportunidades ali contra o Juventude, acabou desperdiçando, acho até que é um bom jogador. Mas o Calheri é um jogador mais decisivo ali no último terço do campo, sem contar a movimentação que ele consegue fazer nesse ataque, como ele consegue oferecer espaços para o Lucas,
principalmente pro Luciano, que é um cara que tem uma chegada na frente com muita força, o próprio Ferreirinha ali pelo lado esquerdo, então isso é positivo. E não só o Calheri, os laterais também titulares, né? Tem uma diferença considerável entre o Wellington e o Patrick, até por maturidade, né? Patrick mais jovem. E eu acho até que o Rafinha tem que ser muito respeitado, a qualidade que o Rafinha tem, a história que ele tem, mas o Igor Vinícius está numa fase muito positiva, né? Ali pelo lado direito. Então, isso é o ponto positivo, mas ainda acho que, principalmente sem o Marcos Antônio, o São Paulo tem um problema muito grande no meio campo. Contra o Juventude foi um time que não conseguiu controlar, teve dificuldade para levar essa bola com qualidade para os homens da frente. E sem a bola também, em vários momentos, tive um São Paulo com um buraco, sofrendo muito com contra-ataque, né, contra o Juventude, assim. Ainda não conseguiu combinar muito Luiz Gustavo e Bobadilha. Não foi reflexo do jogo contra o Grêmio, a partida Pode contra ser o também. Juventude? Você diz parte física? Acho que sim. Um dos melhores jogos do campeonato. Até por isso que brinquei com o professor. Semana passada, na quarta-feira, São Paulo e Grêmio fizeram um excelente jogo, principalmente no segundo tempo, e Palmeiras e Botafogo, pelo menos para mim, até que um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas eu acho que o meio-campo ainda sem, principalmente sobre o Alisson, que a gente estava falando, ainda é uma questão. Pensando em um Botafogo, é o líder. O Júnior Santos faz muita falta, né? Ser o artilheiro da equipe na temporada, por ser um jogador, né, que deixa esse time ainda mais vertical, ele arrasta, né? Potência, velocidade nas transições. Só que você tem uma possibilidade de o Arthur Jorge preencher mais o meio. Marlon Freitas, o Tietê entrando também e o Danilo Barbosa. Então você já pode vencer um duelo no meio campo e na frente você tem Tiquinho, você tem Luiz Henrique. Você tem jogadores que têm uma capacidade grande de desequilibrar. Então, assim, é um desafio. Vamos ver se o São Paulo, no meu dia de novo, consegue mostrar a força de um trabalho até agora muito competente, né, do treinador e utilizando o Morumbi a seu favor. Hoje eu acho que o Botafogo é um time mais confiável. Não só por ser líder, porque assim, a oscilação de rendimento do Botafogo, quando o Botafogo foi irregular, ele venceu. Ele está pontuando direto, professor. O Botafogo é favorito no Morumbi hoje às 7h30? Não chegaria a tanto. Favorito, eu não diria, mas é um jogo bastante equilibrado. E outra característica é o trabalho dos dois técnicos, né? O trabalho do Arthur Jorge também é muito bom, é um técnico que tem essa filosofia em casa e fora, para ele é a mesma coisa. E isso pesa contra o São Paulo. Sim. Porque não vai ter o Zubeldia hoje à disposição ali, né? Isso equilibra as coisas, mas eu acho que não a ponto do Botafogo ser favorito destacado. O São Paulo é também um dos times principais desse campeonato. Essa postura do Arthur Jorge do Botafogo é espetacular, hein, professor Eugênio? Muito legal. E time que joga, que se impõe, dentro e fora de casa. E sem perder força em casa também. A única derrota em casa do Botafogo é para o Bahia. Ou seja, um também dos times ali que estão vivos nesse campeonato atrás das melhores. O Bahia até melhor do que está hoje, né? E o Botafogo fez isso desde a estreia dele na altitude contra a LDU. Ele já meteu lá o 4-2-4 dele e ele foi só... plantou a semente e está colhendo os frutos agora, de uma convicção, em uma ideia, de um estilo de jogo. Então, assim, o Botafogo ele costuma ser uma equipe também muito perigosa jogando fora de casa, porque eu acho que é um time que tem muitas ferramentas. Quando precisa ter a bola, ele tem a capacidade de envolver e é um time muito perigoso nos contra-ataques, né? Quando tem o espaço, quando ele encaixa a pressão e tem velocidade, é o Luiz Henrique de um lado, cada vez melhor. É o Savarino, que é muito bom jogador, né, que é um cara de velocidade, mas também muito criativo. Então, assim, é um jogo ele tem sido muito eficiente, né? O Botafogo tem sido muito eficiente. Aliás, se a gente for pegar a eficácia ofensiva também, ele tem um número de gols bem superior até aos gols esperados, né? Na criação dele. E a chegada nos primeiros momentos do Arthur Jorge, ela mostrou algumas situações de jogo diferentes e até mais variadas do que o time do Luiz Castro tinha. Mas com o tempo e com a oscilação natural que o calendário impõe aos times que estão disputando todas as competições, esse time foi ganhando cada vez mais a cara da equipe do ano passado, do Luiz Castro. Tem muito a cara do Luiz Castro esse time. Muito a cara, um time muito forte fisicamente, um time excessivamente
competente na transição. Você não acha essa versão até melhor? Então, essa é a tem questão. essa cara também. Eu dizia, ele tinha, no início do trabalho, mais variação de jogo. Sim. Com o tempo, ele está se fiando, mais uma vez, numa defesa forte e numa transição de muita qualidade. Ele não é um time exatamente que procura controlar o jogo a partir da posse de bola. Ele controla o jogo a partir da intensidade na marcação e da transição muito eficaz da defesa para o ataque. Tem dado certo mesmo quando não joga bem, mesmo nos seus jogos ali de oscilação negativa, que acontecem para todos os times, ele tem conseguido quase sempre pontuar. E o Botafogo tem a melhor campanha fora de casa do brasileiro. É o líder. É o líder do campeonato. O líder do campeonato e fora de casa é um time... Bem equilibrado, né? Porque ele mantém essa força. É o melhor fora, em casa só perdeu uma e retomou essa coisa que o time do Castro tinha, aquela força. Era um time que não perdia viagem, né? No sentido de roubar a bola e ser muito efetivo depois da roubada de bola. Conseguiu isso e é mais confiável. Ataca espaço muito bem. A questão toda é evitar que se repita a história, porque isso exige muito fisicamente do elenco. E aí tem sido muito inteligente porque ele está girando muito o elenco, né? Os jogadores de meio estão trocando o tempo inteiro. E o elenco melhorou novos também, jogadores, né? O elenco melhorou, é mais qualificado. Agora, por exemplo, com essas lesões que são graves e assim, decisivas dentro do elenco, ele parece já ter outras opções. Então, a chegada do Igor Jesus acabou acontecendo na hora precisa. Tem o Almada para entrar no time. Nossa. Então, ele passa a ter mais alternativas, coisa que foi um dos erros ano passado do Botafogo. No meio da temporada, o Botafogo não fez investimento para reforçar o time nessa janela de agora. E dessa vez ele fez. Tem o Alan para entrar no time ainda. Então, ele vai ter mais peças para tentar sustentar essa pegada no momento que o campeonato vai ficar mais difícil, que a temporada vai ficar mais difícil, porque tem três frentes para disputar e sempre com jogos muito complicados. A tabela, geralmente a gente mostra a tabela, né, professor, depois da rodada, na sexta-feira, quando todos os jogos estiverem encerrados. Sempre mais prudente. Mas, olhando para a tabela, o São Paulo hoje está 8 pontos atrás do Botafogo. Se o Botafogo vence, abre 12 para fechar esse primeiro turno. Abre 11, né? Não está 11, perdão. 8 e 3, 11 pontos. 11 pontos. É que vai a 42. Vai a 42 e o São Paulo fica com 31. Mas é só para dar o contexto também da importância do jogo hoje. O São Paulo vencendo, por exemplo, corta para 5 pontos, a diferença para o líder. Então, assim, é um jogo fundamental hoje para São Paulo e Botafogo no Morumbis, às 7h30. Amanhã, claro, a gente traz toda a repercussão da partida aqui no Futebol 360. Vocês falavam das lesões, como que os técnicos vão também trabalhar o elenco aí para a sequência. O Eugênio está falando de um Arthur Jorge que roda bastante o time. É isso, galera. Informações do São Paulo que joga logo mais contra o Botafogo. Jogo importante, Tricolor quer a sua vaga ali de volta, né, ao G4 do Campeonato Brasileiro. E é um jogo importante porque se vencer vai ficar a 5 pontos do líder do campeonato e o Botafogo, em caso de vitória do Botafogo, vai aumentar essa vantagem. Então, o São Paulo tem que vencer, né, para continuar ali brigando pelo título e ter de volta, né, a sua vaga no G4 do Brasileiro. Vamos encaminhando aí já para o segundo turno. Hoje é a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Então, um jogo importante. São Paulo vai com tudo em busca da vitória dos 3 pontos. Provável escalação com o Rafael no gol, Arboleda e Alan Franco na zaga, Igor Vinícius ou Rafinha ali na lateral direita, lateral esquerda o Wellington, no meio campo Luiz Gustavo Bobadilha e Luciano, e ali na frente, né, no ataque, Lucas Ferreira e o Caleri. Esse é o provável time do São Paulo para esse jogo de logo mais contra o Botafogo. São Paulo que vai jogar aí um bom tempo sem Alisson, tá sem o Pablo Maia também, a dupla de volantes importante, mas o Zubeldia, né, vai ter que achar soluções para fazer esse time jogar sem esses jogadores. Recentemente contratou o Marcos Antônio, já foi anunciado, pode ser muito útil aí e chega nesse momento aí que pode ser muito bem aproveitado pelo Zubeldia, já que não tem Alisson, Pablo Maia. Vamos aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. Deixa seu palpite para esse jogo aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.